um sujeito que trabalhava no garimpo e ele garimpou mais de 1 tonelada de ouro, sem achismos, 12 lições sobre o dinheiro, que eu posso falar que são lições de sabedoria, porque eu não extraí da minha cabeça, elas vêm da Bíblia Sagrada. Antes de responder essas 12 lições, eu queria uma perguntinha para vocês aqui, a Laura vai pensar algumas respostas aí. Você acha que o dinheiro também pode ser uma maldição? Ou o dinheiro é só bênção? Se você acha que o dinheiro é uma maldição, não, eu não queria uma enquete, eu queria a pergunta mesmo, para eles responderem. Em que circunstância o dinheiro pode ser uma maldição? Escreva numa frase que a Laura possa pensar e eu vou ler seu comentário aqui. Tá bom? Eu não vou perguntar se é maldição ou bênção, porque bênção parece que dinheiro sempre é bom, né? Tanto é que... Tá, a Laura vai dar um jeito lá de fazer com perguntas, mas eu quero que você responda assim. Em que circunstância você acha que o dinheiro poderia ser uma maldição? E enquanto a Laura vai dando oportunidade para vocês responderem ali, eu já vou mostrar aqui um pouquinho da parte bíblica aqui, deixa-me ver. Quando ganhar dinheiro não ajuda. Quando ganhar dinheiro não ajuda. Olha que interessante. Eu vi hoje mesmo, bom, não sei se ele postou hoje no perfil do Bruno Perini, eu vi uma história muito interessante de um sujeito que ele trabalhava no garimpo e ele garimpou mais de 1 tonelada de ouro. Aí o Bruno Perini coloca um pedaço do jornal que trouxe a história desse sujeito, foi um jornal grande aí. E ele conta que naquela época tinha muita gente que ganhava muito, talvez era Serra Pelada, eu não percebi qual era o lugar do garimpo, que, por exemplo, quem pegava 200 quilos, 300 quilos, nem aparecia, tá certo? Nem aparecia, nem ficava famoso, mas ele ficou famoso, que foi 1 tonelada, foi 1.260 quilos, se eu não me engano, que ele pegou. Em valores atuais, ele conseguiu uma quantia de aproximadamente 360 milhões de reais. Milhões de reais. E sabe o que aconteceu com esse sujeito? Ele perdeu todo o dinheiro em 3 anos. Em 3 anos. Ele não tinha uma educação financeira correta. Ele não foi preparado para ganhar todo esse dinheiro. E ganhar dinheiro sem ter preparo para isso é pior. E o resultado foi que hoje ele está pior do que antes. Mas ele fez extravagâncias tremendas. Depois vocês olhem lá no perfil do Bruno Perini, tem essa história desse sujeito. Ele saiu lá, a primeira coisa que ele fez, que ele queria conhecer o Rio de Janeiro, foi lá no aeroporto para comprar a passagem, a menina desdenhou dele, porque ele foi de chinelo de dedo, todo sujo, né? E ele falou assim, ô moça, você está me humilhando só porque eu não estou de paletó e gravata, eu tenho dinheiro para comprar. Ela falou, senhor, não tem passagem para o Rio de Janeiro hoje. Ele falou assim, eu não estou perguntando se tem passagem. Tem avião? Eu quero ir. E ele fretou um avião sozinho para ir para o Rio de Janeiro. Fretou um avião, estava ele, o motorista, o piloto, o copiloto e uma atendente, uma comissária de bordo. E ele foi para o Rio. Lá no Rio, ele ficou 3 meses num hotel de luxo do Rio de Janeiro, esbanjando, mulherada e tudo mais, e tal. E acabou perdendo tudo. Parece que ele casou 13 vezes nessa situação. E em 3 anos, ele ficou pobre. E o curioso é que no final da matéria, pergunta para ele assim, e hoje, você se arrepende de alguma coisa? Ele falou, não, eu faria tudo de novo, gastaria o dinheiro todo de novo. Então você vê que não tem muita preparo realmente. Um outro exemplo que eu poderia pegar, que é muito análogo a esse que o Bruno Perini deu, são das pessoas que ganham na Mega Sena e se tornam de pobre a milionário e de milionário a pobre assim, ó. Eu me lembro de um caso também, eu não vou preservar o nome do indivíduo, porque já sofreu demais, eu não vou expor o sujeito, não. Mas a história dele também está aí no YouTube. Ele ganhou muito dinheiro na Mega Sena sozinho. E quando ele ganhou aquele dinheiro, ele trabalhava, acho que era numa oficina mecânica, em frente a um hotel de luxo, ele queria ser hospedado no hotel de luxo. E quando ele ganhou na época, acho que 48 milhões de reais, na época, que era muito dinheiro, já tem alguns anos isso, ele se hospedou no hotel de luxo e também, à semelhança do garimpeiro, também começou a gastar de maneira pródiga, igual o filho da parábola que Jesus contou. Pródigo. Foi gastando.
Por exemplo, ele comprava moto, comprava carro, e quando a moto quebrava, ele encostava na rua assim, com a chave, ia embora e pegava outro e... doido. Ele nunca repetia uma mesma roupa. Ele ia lá, comprava roupa no shopping, quando sujava, ele jogava fora. E mulherada e tudo mais, e tudo e tal. E a mãe dele morando na periferia, olha, vai chover, hein? Vai cair uma chuva danada. E a mãe dele morando na periferia, e ele nunca deu para a mãe um tostão. E depois, hoje, ele mora de favor na casa da mãe, que ele não amparou. Esse, pelo menos, demonstra um arrependimento. Que ele falou, se eu pudesse pelo menos ter comprado uma casa para minha mãe, mas eu só pensei em mim. Eu dei 2 exemplos aqui para você de como o dinheiro, em alguma situação, não é bênção, acaba se tornando uma maldição, um problema. Eu vou dar mais um exemplo antes de ouvir vocês. Olha esse outro caso aqui que eu vi. É um homem que se arrependeu de ganhar milhões de rúpias na loteria na Índia. Ele ganhou na época, não daria tanto dinheiro assim não. É muito dinheiro, quer dizer assim, não é o suficiente para o sujeito virar dono de um banco Bradesco, por exemplo. Ele ganhou em rúpias, acho que é 260 milhões de rúpias, mas em nossa moeda seria o equivalente a 9 milhões de reais. 9 milhões é dinheiro, eu sei disso, mas não é o suficiente para você virar dono de um banco. Então ele ganhou 9 milhões de reais, no equivalente à nossa moeda, só que ele estava desesperado, esse aqui, por quê? Esse aqui não chegou nem a gastar, porque lá na Índia demorava um tempo para você ganhar o dinheiro, parece que de 5 a 6 meses, e aí ele foi entrevistado, saiu na televisão, coitado do homem, ele não podia sair no bairro dele, a mulher dele não podia sair, os filhos não podiam sair, e tinha fila de gente na porta dele pedindo dinheiro, trazendo o menino doente para ele poder pagar a cirurgia do menino. Gente, olha, e gente tentando até ameaçá-lo de morte se ele não ajudasse financeiramente. Ele ficou desesperado. Ele falou, eu não posso nem sair de casa. E ele não tinha dinheiro nem para mudar de bairro até que recebesse a quantia. E aí saiu essa matéria. Homem que se arrepende de ganhar milhões na loteria na Índia. Eu dei esses exemplos apenas para introduzir o nosso assunto de maneira um pouco assim, bem-humorada, até nós começarmos com a Bíblia. Hoje eu vou falar sobre os 12 princípios ou 12 lições bíblicas sobre o dinheiro, mas eu queria agora ouvir você. Você pensou alguns comentários aí, meu bem?